Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Hoje estou em casa, hoje eu estou num dia bem reflexivo, hoje eu não fui trabalhar. Hoje foi o dia que o meu filho foi se apresentar no alistamento militar, né? E fiquei bem emotiva, gente. Né? Esse ano ele completa 18 anos e vocês sabem, né? Quem tem filho homem sabe que é o ano de se alistar, né? Para servir ou ser dispensado, né, do exército. Mas traz tantas reflexões, né, de como a vida passa rápido. Hoje eu tô pensando sobre isso, né, fomos levar ele lá e aí eles entram e tem o procedimento ali e voltei para casa pensando, né, dividindo aqui com vocês, abrindo meu coração aqui com vocês, a vida passa muito rápido, gente. Você já parou para pensar? Quando a gente vê, né, tem tanta gente que fala sobre isso, eu estou estudando um pouco sobre isso agora, né, a vida é um sopro, né, nós somos uma fração de tempo comparada ao universo, tem tantas teorias, né, e deixa eu baixar aqui meu computador que eu já estava trabalhando, e isso me fez, assim, refletir muito, sabe, de que a nossa fração, ela passa muito rápido. E a reflexão, né, que eu estou fazendo e que eu quero dividir com vocês, porque talvez você esteja passando por isso, a gente deixa de aproveitar muitos pequenos momentos por causa da correria, ou porque às vezes a gente idealiza uma vida perfeita e ela não acontece naquele momento. Mas tem uma perfeição naquele momento, né? Tem algo de bom naquele momento. Às vezes, tipo assim, nossa, por que você ficou pensando só de levar teu filho no quartel? Sim, porque foi um pequeno momento, mas que eu vi ele indo, que eu fiquei alegre de vê-lo, né, o seu crescimento, que eu pude agradecer a Deus pelo privilégio, né, de ser mãe, ter ele na minha vida, eu tive ele nova, mas foi muito aguardado, né, e isso era uma coisa que nos últimos 2 anos eu estava perdendo de parar e pensar sobre, né, não que eu só estava perdendo os momentos, mas parar para pensar sobre o detalhe do dia a dia, o detalhe do simples, justamente por causa da correria, justamente por causa dos desafios. E não é que eles não vão existir, eles vão existir. Mas a gente precisa pôr um limite, né, entre isso e deixar de viver o hoje. Porque assim, tem 3 coisas hoje, são 3 situações hoje que eu tenho percebido que impedem as pessoas de ser felizes. E eu observo isso na minha própria vida. Tem pessoas que elas vivem só no passado. Ela vive naquela dor, naquilo que a feriu, né? Não, muitas vezes ela não consegue buscar uma ajuda para evoluir daquilo, para ressignificar aquilo, para dar um novo sentido para aquilo e seguir para uma nova vida. E precisa, para não perder essa fração de segundos que é a nossa vida aqui nessa terra, né? E tem tanta gente presa nisso. Eu já me peguei presa em algumas dores, né? Onde você precisa fazer esse processo. Não é fácil não, gente. Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Se você se vê nessa situação que às vezes, se você parar hoje para refletir, vai pensar, poxa, realmente, olha, aquela tardezinha de sol, aquele momentinho que eu pude passar aquele café fresquinho e comer aquele pãozinho de queijo para quem gosta, aquele momento que eu pude comer aquele chocolatinho, assistir minha série, comer aquela pipoquinha debaixo da coberta e assistir um filme. São coisas que a gente faz, mas será que a gente para aquele momento e consegue aproveitar? Um passeio, né? Estar em algum momento com as pessoas que a gente ama, mesmo que não seja no lugar mais maravilhoso do mundo, mas aproveitar aquilo, estar de fato presente naquele momento. Isso traz saúde emocional. E a teoria é minha mesmo, gente, é minha mesmo. Ela traz um sentimento de bem-estar muito grande quando a gente aproveita os pequenos momentos. E às vezes a pessoa está tão focada no futuro que ela também não consegue aproveitar o presente. Então essa é uma segunda situação. A pessoa está tão focada em alcançar os objetivos, né, as metas, e a gente tem que ter, vocês sabem que eu gosto disso. Estou precisando parar, sentar, atualizar as minhas. Quem sabe a gente faz junto isso, né? De uma forma mais simples, né, gente? Sem por pressão, sem por tanta expectativa. E às vezes a gente põe muita pressão, muita expectativa, muita coisa para fazer. E a gente fica tão focado naquilo que a gente não vê o dia de hoje passar. Eu sou um exemplo disso nos últimos anos, que eu não vi os dias passarem. E os objetivos? Muitos foram alcançados, foram.
foram alcançados. Mas e o pequeno momento? E o cafezinho aqui, olhando a minha vista ali, aquele sol bonito lá fora, o tempo de relaxar, ou simplesmente ir levar meu filho num compromisso e poder estar ali com ele naquele momento, né? Que é uma transição de vida. Ai, que coisa, né, tão pequena. Sim, é pequena, mas é uma coisa pequena que vai ficar marcado. É um telefonema que a gente dá, é um bom dia, é um eu te amo que a gente diz, é um sorriso que a gente dá para alguém, é um pequeno momento que faz a diferença na nossa vida e faz a diferença na vida do outro. E o terceiro ponto que eu vejo que tem impedido as pessoas de aproveitar esses pequenos momentos são as dificuldades e as comparações. As dificuldades porque realmente a gente está vivendo, espero que nem todos, mas a gente está vivendo num momento, né, tenso, não só no nosso país, em vários lugares, política, guerra, o mundo mudou muito nos últimos anos. O mundo avançou muito, tecnologia avançou muito, tem muita coisa acontecendo em muito pouco tempo. Então, realmente, estamos vivendo tempos onde você tem que estar todo o tempo se adaptando, seja profissionalmente, né, emocionalmente, a forma de agir, a sociedade está mudando muito rápido. E às vezes a gente está com tantos problemas, né, financeiros, por exemplo, para mim né, é uma situação que acontece, dificuldades, você está lidando com coisas difíceis, com saúde, e você está tão focado naquilo, aquilo está pesando tanto na tua vida, que você está perdendo de aproveitar os pequenos momentos. E às vezes o parar e estar ali e sentir aquela sensação boa do pequeno momento vai ajudar você a ter saúde para sair desse problema ou, né, saúde para sair dessa situação emocional, se você está com problemas, né, que são doenças psicossomáticas, tem tanta coisa acontecendo hoje. Nossas emoções estão doentes e estão nos levando a doenças. E às vezes a gente precisa desse pequeno momento. E a comparação também, né? Eu acho que as duas andam juntos, os problemas e a comparação. Porque parece que o nosso problema fica maior quando a gente se compara com a vida do outro. E nós vivemos um tempo de total comparação. Com o resultado, com o que o outro alcançou, aonde está viajando, o que está fazendo, o que está comendo, o que não está. Porque hoje nós somos um mundo que todo mundo conhece todo mundo. Vocês estão me vendo, não sei de onde. Quanto tempo depois esse vídeo vai estar aqui e alguém vai estar vendo? Então, assim, hoje a gente tem acesso a tudo. Mas mesmo assim, o teu caminho é único e o meu também. A gente pode sim olhar o resultado do outro, se inspirar. Poxa, olha, ele foi pela direita aqui. Foi mais fácil de escalar essa montanha, então eu vou pela direita. Mas você não pode querer copiar a vida do outro e o caminho do outro, porque não serve. A jornada de cada um aqui é exclusiva na Terra. A evolução é exclusiva nossa. Aquilo que Deus colocou na nossa vida é exclusivo nosso. E nós temos que fazer. Então, muitas vezes, a comparação passa do saudável, passa da motivação de ver algo que o outro está fazendo bom e, né, tomar como exemplo, passa a ser uma meta de vida. Ah, eu tenho que fazer igual, eu tenho que chegar lá, ah, eu tô atrasado, o outro tem sucesso, eu não tenho. E isso é em qualquer área, gente. É profissional, mas é pessoal, na igreja, para quem é cristão, para quem, né, tem algum tipo de liderança também. Isso é qualquer área. Isso é qualquer área. A gente está sempre se comparando e nessa comparação a gente vive em função de alcançar uma comparação que só a gente fez, entendeu? Não tem parâmetro, né? Sucesso para mim é uma coisa, sucesso para você pode ser outra, depende da nossa vida, depende de onde a gente saiu, para onde a gente quer chegar. Então não tem como comparar. E muitas vezes a gente faz essa comparação e a gente acaba deixando de viver os pequenos momentos, porque a gente está tão focado em chegar lá, né? E deixar nossa grama verde igual a do vizinho, né? Que tem um ditado que diz, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Mas quando você chega lá, você vê que a grama dele não é grama. E aí? E aí a tua, na verdade, é aquele olha e fala, cara, não tá tão verdinha, mas é natural. Cresceu ali, foi ele que cultivou. Entende? Às vezes a comparação faz isso. Você tá lá admirando tanto a vida do outro e o outro só queria ter a vida que você tem. A beleza em cada situação. Por isso que se a gente aproveitar, conseguir curtir esses pequenos momentos, e hoje eu fui lá, levei, voltei, já estou trabalhando, né? Ele tá lá. Mas assim, ver ele ir, desejar boa sorte, dizer que ama, foi muito importante. Eu achei assim, falei, cara, vou dividir, porque se você tá deixando por qualquer um desses 3 pontos que eu anotei aqui, porque eu estou nessa jornada reflexiva sobre mim.
E em alguns momentos da minha vida eu percebi um ponto, outro, mas os 3 pontos já passaram pela minha vida. Tanto viver no passado, naquilo que me fizeram, na ferida, na dor, como viver pensando no futuro, naquilo que eu preciso alcançar, naquilo que é o meu sonho para mim, para minha família, quanto viver o problema do dia a dia e a comparação. Saia desse ciclo vicioso, porque você pode transitar entre os 3. Saia desse ciclo vicioso. Aprenda a aproveitar a beleza dos pequenos momentos. Seja sozinha, sozinho, seja com alguém que você ama, seja fazendo uma simples coisa, seja estando em contato com a natureza. Sinta aquele momento. Deixa aquilo encher o teu coração que você vai perceber como é mais fácil lidar com todas as outras situações da vida. Não deixa a vida passar. Ela é curta demais, né? É a frase do canal. Ela é curta demais para você não ser feliz. E hoje tudo leva a gente a ser infeliz. Quero que vocês reflitam sobre isso. Deixa para mim nos comentários, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa parar e aproveitar os pequenos momentos. Beijo, até o próximo. Tchau!